Diga graças a Deus. O texto que eu quero ler em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. O primeiro livro da Bíblia, o livro da criação, escrito por Moisés, conta a história de um homem que na Bíblia foi chamado pai da fé. Ele se chamava Abrão e Deus mudou o nome dele depois que chamou para Abraão, que quer dizer pai da fé. E quando esse homem tinha 75 anos, quantos anos? 75 anos. Deus disse para ele o que nós vamos ler agora aqui. Ora, Gênesis 12, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de você, Abraão, uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e você será uma bênção. E eu, o Senhor, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Abraão. Abraão é o pai espiritual da nação de Israel. Foi deste chamado, Deus chegou com ele com 75 anos e disse: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua casa, do meio da tua família, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou, por isso ele teve fé para deixar tudo para trás, porque onde ele estava era um lugar que havia muita idolatria, havia muita briga, contenda, pessoas que não temiam a Deus. E Abraão sai com a sua esposa aos 75 anos. E agora o tempo vai passando. A promessa de Deus tem um tempo próprio. O tempo vai passando. E Abraão já está com quase 90 anos. E ele ainda não tem filhos. Ele já está sentindo o vigor que está indo embora. A Sara, que era uma jovem, agora também próxima dos seus 80 anos, já tinham cessado as possibilidades dela ter filho, dela ter fertilidade. As regras já tinham cessado. A Sara duvidou. A Sara disse: olha, não é para mim essa bênção, Abraão, deve ser com a minha serva, deve ser com outra mulher, não é comigo. Mas Deus, irmãos, quando tem uma promessa, Ele cumpre. As promessas de Deus não morrem. As promessas de Deus se cumprirão na tua vida. Você está aqui ouvindo 12 dias de promessa, de bênção, de profecia sobre a tua vida, de palavra de Deus. Saiba que Deus vai fazer. Pode ser no último dia, no último momento, mas vai acontecer. Se você crê no Senhor, você verá a glória de Deus. Quando Jesus chega no velório de Lázaro, já fazia 4 dias, as irmãs dele correm e dizem: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. O Senhor chegou atrasado. Mas Jesus ainda disse: se você crer, Maria, você vai ver a glória de Deus. Olha aqui para mim, se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa, nesta igreja. Passa-se o tempo, e agora Abraão, com 75 anos, sai de casa. E quando Sara tinha 91 anos, talvez ele já estava desistindo daquele sonho. Aí então Deus o visita novamente. Ele tinha peregrinado. Lá no deserto ninguém constrói casa, constrói tenda. Os beduínos, os nômades no deserto, eles constroem aquelas tendas e ficam embaixo dela. Abraão passava muito tempo debaixo da tenda. Abraão passava muito tempo naquele lugar, no meio do deserto, porque era quente. E o que começou a acontecer com Abraão? A visão dele começou a ficar pequena. Quando você, irmãos, passa muito tempo debaixo de uma situação, a sua visão, a sua fé começa a ter problema. Quando é uma doença prolongada, quando é uma situação financeira, quando é uma crise, quando é uma depressão prolongada, aquilo vai se estendendo e a sua fé vai sendo minada. Então Deus visita novamente Abraão, 3 capítulos depois, em Gênesis capítulo 15, versículo 5. E Deus o levou para fora. Deus tirou ele da tenda e disse: olhe agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a sua descendência. Então Deus tirou Abraão da tenda. Disse: Abraão, sai da tua tenda e olha para cima, olha para os céus e conta as estrelas, se você puder contar. E disse ele: assim será a bênção que eu vou derramar sobre a sua descendência. Queridos, o que é sair da tenda? A tenda muitas vezes significa a nossa zona de conforto. Não estava ruim dentro da tenda. Não era uma tendinha dessa que a gente compra hoje no mercado, não. Era uma tenda bonita. Abraão era um homem rico. Mas dentro da tenda ele começa a ver os problemas. Ele começa a ver o natural. Dentro da tenda ele começa a ver a impossibilidade. Dentro daquela zona de conforto ele começa a ver: olha, está até bom aqui, eu acho que vou acostumar com isso.
A sair da tenda significa você sair da sua zona de conforto. Para escrever uma nova história, irmãos, nós às vezes temos que sair da tenda. Nós temos que deixar um pouco essa zona de conforto que está tão boa. Tem gente que na pandemia começou a assistir live e não voltou mais. Não, pastor, porque eu fico em casa com churrasquinho, eu fico em casa, sabe? Eu glorifico a Deus. De vez em quando eu dou uma zapeada na TV, eu volto para o culto de novo, está tão gostoso. Não, irmãos, pode ser bom, mas para eu ser abençoado, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Você está aqui, né? Eu sei que se alguém não pode vir por algum problema, Deus entende como eu entendo. Mas se você pode fazer a sua parte, toda a bênção de Deus, irmãos, ela tem uma ação humana. Quando eu venho, Deus abençoa. Quando eu saio da minha tenda, quando eu saio da minha zona de conforto, Deus estende a mão. Zona de conforto, rotina, fazer coisas novas para Deus, tudo isso a tenda nos impede. Romper com os seus limites. Nosso irmão disse aqui, 1 ano desempregado, pós-graduado, formado, e nada dava certo. De repente diz, eu não vou fazer mais. Só durante a campanha 2 vezes ele foi reprovado. Mas vem algo, irmãos, novo. Quando eu saio da minha tenda, quando Deus me chama para fora, eu estou rompendo com os meus limites. O que vai determinar a sua nova história não é a sua inteligência, não é a sua destreza, não é nem a sua formação. Porque tem gente que às vezes é mais formado do que a gente, e está aí passando fome, e está aí passando necessidade. O que vai, irmãos, determinar uma nova história é a bênção de Deus sobre a tua vida. Coloque a mão na sua cabeça e diga, eu vou sair da minha tenda, sair daquilo que me limita. A tenda tem a cobertura, tem coisas do lado, então você não vê nada. A tenda te deixa pequeno. O que é que está te limitando? A sua falta de fé? A sua falta de desejo, de vontade? Às vezes, irmãos, nós temos que sair da nossa tenda. Davi vivia no pasto, e um dia quando ele é ungido rei, não vai imediatamente para o trono, ele continua no pasto, mas o coração dele já estava no trono. Eu continuo no pasto, mas o meu coração já está no trono. Pastor, eu estou andando ainda de ônibus, mas meu coração já tem carro novo. Pastor, olha, eu estou solteiro ainda, mas eu já tenho um casamento abençoado. Pastor, meus filhos ainda não são salvos, mas no meu coração eles já estão salvos, louvando a Deus, pregando, tocando, glorificando e ganhando almas. Davi sai do pasto e vai de encontro àquele gigante. O gigante na vida de Davi, olha, Davi foi um antes do gigante e outro depois. Porque os gigantes que você enfrenta não são para te destruir, eles são para te promover. Ah, pastor, eu passei por essa situação e eu venci. A minha família passou por esse momento, mas nós vencemos. O meu casamento passou por uma crise, todo casamento tem crise, mas nós vencemos, estamos mais fortes do que nunca. O diabo quis atrapalhar, Satanás mandou gente para atrapalhar, mas nós vencemos e estamos de pé. Não estamos desanimados, porque veio pandemia, porque veio o que veio. Nós estamos aqui declarando que vamos sair da tenda e olhar as maravilhas do Senhor. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus bem forte. Depois de Golias veio para promover. Toda vez que a gente fala de Davi, a gente lembra de Golias, não é? Toda vez que o pastor vai falar de Davi, já vai falar do Golias, é claro. Porque é a luta que promove, irmão. É a luta. Sabe aquela borboleta linda que você vê? Ela só é linda porque ela estava num casulo apertado, e ela teve que lutar para sair dali. As asas dela cortaram o casulo. Ela levou horas, às vezes dias, para sair dentro do casulo. Ela lutou contra a dificuldade dela. Se você chegar lá e cortar o casulo e tirar a borboleta, ela cai morta. Porque o que fortalece as asas é a luta. O que fortalece você, irmão, são as lutas que você passa. Porque tudo que não nos mata nos fortalece. E você não está morto, você está fortalecido. Pastor, o começo do ano está meio difícil, mas Deus está comigo e eu estou aqui, você está aqui. E a bênção de Deus vai ser completa. Dá uma glória a Deus bem forte aí. Quem sai da tenda, quem sai da sua zona de conforto, marca a sua geração. Geração da sua família foi uma até você. Mas diga assim, a partir de mim é só bênção. Diga, a partir de mim é bênção para a minha família. Você está começando a escrever uma nova história para a tua família. Eu tive avô alcoólatra, eu tive pai alcoólatra. E quando Jesus entrou na vida dele, mudou a história da família. Não era mais aquela família de alcoólatras. Talvez eu estava condenado a isso. Mas a partir do meu pai, da minha mãe, que aceitaram Jesus, que quebraram as maldições, nós somos uma família abençoada.
ainda que a tua família esteja debaixo de alguma maldição do passado, maldição de suicídio, de morte, de violência, de miséria, de alcoolismo, de droga, isso acontece, irmãos. Deus está te dando a oportunidade de escrever uma nova história e dizer: a partir de mim é só bênção. Diga assim: a partir de mim é só bênção. Pode ter sido um passado difícil, mas esse passado não vai comprometer o meu futuro, porque nesse futuro Deus me dá a oportunidade de escrever uma nova história. Deus dá a oportunidade a você hoje de escrever uma nova história, aleluia. Segunda coisa, primeiro, sai da tenda, diga: sai da tenda. Segunda coisa, qual é a ordem que Deus dá para Abraão? Olha para o céu. Quando você fica olhando para a sua limitação, irmãos, eu não posso isso, não dá aquilo. Quando você fica olhando para o natural, você não tem fé para o sobrenatural. Deus diz: Abraão, você está dentro de uma tenda. Dentro da tenda você está vendo a sua mulher, já velha, que não tem condição de te dar filhos. Dentro da tenda tinha o Eliezer, né, que era o mordomo dele, era o empregado de confiança, que também era bem velho. Falou: aqui dentro você está vendo o natural. Deus precisou tirar Abraão para colocar lá fora, e diz: agora olha para o céu. Deus não mandou Abraão olhar para quem estava do lado, para as coisas da terra, senão ele poderia se decepcionar, mas sim para o céu, pois teria estrutura para ajudar outras pessoas. Olhar para o céu gera fé, olhar para a terra gera incredulidade. Olhar para o céu fala de viver o impossível, olhar para a terra fala de viver uma vida miserável. O céu nos faz avançar, a terra nos faz recuar. Em 2022, sempre que parecer que algo não é possível, levante os olhos para o céu e veja o que Deus tem para você. Irmãos, isso não é uma frase de efeito para você sair daqui contente. Isso é uma maneira de você viver. Coloque o teu coração nas coisas de Deus, porque Deus vai te abençoar e você vai escrever uma nova história. Ezequias viveu uma nova história, Moisés viveu uma nova história. E a terceira coisa que Deus pede a Abraão: conte as estrelas. Quem já foi no sítio, quando não tem muita luminosidade, você olha no céu, é lindo, estrela para todo lado, tem bilhões de estrelas, é impossível ser contado. Os grandes astrônomos, agora mesmo foi lançado um telescópio que está indo milhões de quilômetros longe da Terra, fortíssimo, foi lançado num foguete tremendo. Eles não conseguiram ainda determinar quantos astros tem no sistema solar e nos outros sistemas na Via Láctea. Agora Deus chega para Abraão e diz: conte as estrelas. Deus prometeu para Abraão almas como as estrelas do céu e a areia do mar. A bênção que Deus tem para você, ela é muito maior do que você imagina. Ela é muito maior até do que você está precisando. Deus não vai te dar o suficiente, Deus vai te dar em abundância, irmãos. Quando você ora dizendo: Senhor, me dá só o suficiente, você está fazendo uma oração egoísta. Faça a oração dizendo: Senhor, me dá em abundância, porque eu quero abençoar quem estiver do meu lado. Quem estiver à minha direita, quem estiver à minha esquerda, vai receber a bênção de Deus na sua vida. Se você tiver liberdade para quem está do teu lado aí, dá um toquinho na mão e diga assim: ó, à minha direita e à minha esquerda, a bênção de Deus vai ser derramada. Aleluia. Diga uma nova história sobre nós. Quando Deus manda contar as estrelas, Ele está dizendo: veja as promessas que eu fiz, Abraão. Eu disse que você seria uma grande nação, e eu estou dizendo para você: olha as estrelas. Sabe quem é a nação que Deus prometeu a Abraão? A nação de Israel. A nação de Israel, que está no mundo todo. Os nazistas tentaram destruir, no tempo de Esther tentaram matar. O diabo guerreia contra eles. Israel é uma pequena nação cercada de inimigos ferozes por todo lado. Mas aqueles que são de Deus ninguém toca. E vira e mexe, você está ouvindo falar de Israel. Israel é produtor disso, Israel está debaixo da bênção. Grandes nações defendem Israel, porque a bênção de Deus está sobre Abraão. O que Abraão disse? Todos os que te abençoarem, eu abençoarei. Olha a bênção que tem sobre Israel, irmãos. Os nazistas mataram 6 milhões de judeus. Todos os que abençoarem Israel, eu abençoarei. O Brasil em 1948, numa sessão da ONU, Israel voltou a ser novamente uma nação. Eles estavam espalhados pelo mundo, eles não eram uma nação.
em 1948, numa sessão da ONU, da Organização das Nações Unidas. Eles voltam de novo a ser uma nação. Sabe quem presidia essa sessão? O brasileiro Oswaldo Aranha. Era um brasileiro que, em uma manobra política, conseguiu aprovar a criação do Estado de Israel. Nós temos uma promessa de bênção. Deus disse: todos os que abençoarem Abraão, eu abençoarei. Você, pai, você é o Abraão da tua casa. Você, patrão, você é o Abraão. Você já viu algum empregado que amaldiçoou o patrão ser abençoado? Você já viu algum filho que se levanta contra o pai e a mãe, que são os Abraãos da casa? Você já viu alguma ovelha que se levanta contra o pastor ser abençoado? Eu não vi até hoje alguém que sai brigado, sai sem a bênção. E acontece às vezes, gente que você ajudou, você cuidou, você ministrou, você expulsou demônio, você aconselhou casais. A hora que está bem, diz: agora eu vou pisar no favo de mel. E se levanta contra o seu Abraão. E olha, irmão, você não precisa gostar desse Abraão, porque você é um pai, você é um empregado ou patrão. E você também tem pessoas que estão debaixo da tua bênção. E você está debaixo de pessoas. Diga assim: todos que abençoarem Abraão, Deus abençoará. Não é eu que escrevi isso aqui, irmãos. E diga: e todos que amaldiçoarem Abraão, Deus amaldiçoará. Às vezes alguém vem: pastor, fulano está escrevendo um negócio contra o senhor. Eu falei: não é comigo. Eu sei que eu sou um Abraão. Eu sei que eu tenho meus Abraãos. É com Deus. Quem me abençoar vai ser abençoado. E quem me amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Quem abençoar você, querido, vai ser abençoado. Então abençoe Abraão. Outro dia cheguei no aeroporto e veio um senhorzinho bem de idade, correu pegar minha mala. Eu fui pregar, ele pegou a minha mala, né? Pequena, na verdade. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, irmão, você vai pegar minha mala? Para com isso. Eu era um pastor. Você vai pegar minha mala? Pelo amor de Deus. O irmãozinho não estava nem quase aguentando com o peso da mala. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, eu não vou deixar você carregar minha mala. Ele falou: o senhor é meu Abraão. E quando eu abençoo Abraão, eu sou abençoado. E aquele senhorzinho disse: não me tire a bênção. Então carrega as malas aí. E acontece comigo, às vezes eu vou pregar numa igreja simples, que eu prego muito, e o pastor vem no final do culto e pega o envelope e diz: pastor Jefferson, eu separei uma oferta para o senhor. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus. Normalmente eu devolvo a oferta. Ele disse: pastor, não tira a minha bênção. O senhor é Abraão da igreja. E eu sei que se eu semear na vida de Abraão, Deus vai me abençoar. Estou contando isso aqui, irmãos, para você. Eu estou contando isso porque quando alguém semear na tua vida, libere a bênção sobre ele. Jesus disse: aquele que der um copo d'água a um dos meus pequeninos vai receber um galardão, vai receber um presente. Quanto mais quem investir na vida de Abraão. Sai da tua tenda, olha para o céu, conte as promessas, porque é o que eu vou te dar, Abraão, e eu vou abençoar quem te abençoar. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: esta bênção de Abraão também está sobre mim. E diga: eu quero procurar pessoas para abençoar, porque eu sei que quando eu abençoo, eu também sou abençoado. Dá um glória a Deus bem forte aí, queridos. Por isso, irmãos, sai da tua tenda. 2022 é o ano de sair da tenda. Esse é o ano de romper. A tenda te limita, a tenda te frustra, a tenda te traz a realidade que você quer fugir. Mas quando Deus fala: Abraão, sai da tenda e olha para o céu, que você vai ver as minhas promessas da tua vida. Amém, queridos?